Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia, 9 de julho de 2022, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, religiosa e virgem. Amabile, que mais tarde assumiu o nome de Irmã Paulina, nasceu na Itália em 1865. Com 10 anos de idade, emigrou com a sua família para o Brasil, onde fundou aos 24 anos a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Dedicou grande parte da sua vida ao cuidado das crianças órfãs e dos ex-escravos. Faleceu em 1942 e foi canonizada pelo Papa São João Paulo II em 2002. Deixemo-nos envolver por sua vasta obra em favor dos excluídos da sociedade. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, às vezes a gente é tentado a pensar que pelos simples fatos de sermos cristãos, de estarmos inseridos na igreja, realizando ali as nossas atividades do dia a dia da igreja, nós estamos livres de qualquer situação ruim. Mas esta não é a verdade. O próprio Jesus Cristo, quando esteve no mundo e quando pregava o amor, quando pregava a caridade e quando se dispunha a ajudar as pessoas, foi perseguido, foi incompreendido. Nós não somos melhores que ele. Portanto, quando nós nos colocamos na condição de seguidores de Jesus, nós devemos estar preparados para a perseguição, para a incompreensão, para as críticas. Mas Jesus nos diz que não precisamos ter medo da sociedade que nos condena, que nos critica, que nos ignora, porque nós temos a proteção de Deus em nossa vida. Jesus mostra como Deus cuida de tudo que é criatura dele, e ele nos faz lembrar que nós somos mais importantes. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Se ele cuida até dos pardais, muito mais de nós. Mas Jesus
nos faz um alerta muito importante. É preciso que nos declaremos em favor de Jesus. Mas nos declararmos em favor de Jesus não significa simplesmente dizer eu sou cristão e pronto. É preciso dar testemunho do Cristo vivo, Cristo ressuscitado, com as nossas atitudes de vida. Não basta sair por aí falando eu acredito em Jesus, eu acredito na ressurreição, quando as nossas atitudes diante das situações de nossos irmãos com quem nós convivemos não retratam as atitudes de Jesus Cristo. É preciso que nós coloquemos em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Saber perdoar, ter coragem de perdoar, ser misericordiosos, sermos acolhedores. Estas atitudes do dia a dia é proclamar Jesus, dar testemunho vivo de Jesus em nossa vida. Nos declararmos em favor de Jesus Cristo significa agirmos como Jesus agiria em cada situação em que nós enfrentamos. Em cada condição que a gente passa na vida, devemos sempre procurar agir da forma como Jesus agiria se estivesse nessa condição. Isto é se declarar em favor de Jesus. Proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, porém com as nossas atitudes, vivendo como Ele gostaria que nós vivêssemos. E para saber como é que Ele gostaria que nós vivêssemos, é preciso estarmos inseridos neste contexto de igreja, que ouve a palavra, que compreende a palavra e a coloca em prática. É com o testemunho de vida que nós nos declaramos, não com a boca. Porque muitas vezes, aquele que diz, eu sou cristão, eu creio em Jesus, da boca para fora, age de forma a negar Jesus, sendo preconceituoso, sendo excludente, deixando de compreender o sofrimento do outro, e aí nós estamos negando Jesus e nos colocando em uma condição de sermos também negados. Não porque Jesus seja vingativo, mas porque nós nos afastamos da misericórdia dele. Busquemos, portanto, irmãos e irmãs, viver de acordo com a vontade de Deus em nossa vida, para que nós estejamos sempre nos colocando ao alcance da sua misericórdia, para que nós estejamos sempre nos colocando nas mãos de Deus, para sermos por Ele protegidos. Não são os perigos da vida, não são aqueles que nos criticam, não são aqueles que nos atacam que representam risco para nós. O que representa risco para nós é a posição que nós assumimos diante de uma sociedade injusta. O que mata a nossa alma é o pecado. E pecado é tudo aquilo que nos afasta desta semelhança com Deus. Busquemos, portanto, nos desviar de todas as situações de pecado, para que nós possamos estar sempre bem pertinho de Jesus Cristo e bem pertinho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.